Boa tarde, pessoal. Tudo bom com vocês? É um prazer receber vocês aqui para o nosso segundo dia de bate-papo. Hoje nós estamos com a presença ilustre aqui do meu amigo Henrique Palmas, que vai estar falando um pouquinho com a gente, tá? Agradeço a todos que participaram do nosso primeiro dia ontem, ao qual nós falamos sobre mapeamento de processo, classificação de dados, onde eu e a Carol pudemos dar algumas dicas para vocês, né? E hoje nós vamos continuar seguindo a nossa trilha, né? E vamos falar sobre a preparação da nossa empresa para a adequação à LGPD. Bom, para quem ainda não me conhece, meu nome é Jorge Luiz, eu faço parte da NPPD, do Comitê de Segurança. Eu sou formado em Sistema de Informação, com MBA em Cybersecurity pela IBM, sou DPO, sou ISO e especialista em privacidade de dados e proteção de dados. Também sou instrutor no portal do treinamento e é um prazer receber vocês aqui. Nesse momento, vou passar a palavra para o meu amigo Henrique para poder ele fazer a apresentação dele. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Henrique, estou falando aqui de Jundiaí, né? Sou da cidade de Itatiba, estou atualmente aqui na empresa Seus Dados, né? Atualmente estou trabalhando como consultor de LGPD, sou DPO, né? E aqui na própria empresa eu tenho ajudado tanto no suporte quanto ajudar a criar desenvolvimento das normas, né, para os clientes. E também tenho feito outros trabalhos paralelos, né? Sou formado em gestão de sistemas de informação, pós-graduado na área de redes, computadores e telecomunicações. Fiz o curso junto à formação de PO com o Jorge. E é uma alegria muito grande poder estar nessa live aqui e ser convidado aí pelo nosso amigo aí, Jorge. Então, pessoal, mais uma vez, sejam bem-vindos, tá? Eu estava até escrevendo aí no chat. Se você tiver alguma pergunta para a gente, pode ficar à vontade, faça a pergunta aí que a gente vai parar o nosso bate-papo aqui e esclarecer, tentar responder para vocês as dúvidas de vocês, né, o que vocês quiserem saber. E, assim, vamos aprender LGPD, tá? Então, vamos fazer uma recapitulação rápida de ontem, que eu já vou passar a bola para o nosso amigo Henrique. Ontem nós chegamos, né, o hoteleiro estava todo perdido, não sabia onde tinha nada, para onde os dados iam, para onde os dados não iam, quais os processos que ele tinha, ele não sabia de nada disso. Então, nós passamos ontem com a Carol, conforme eu já tinha falado antes, ela dando dicas valiosas, nós fizemos algumas pontuações ali sobre a nossa primeira etapa lá, da organização do seu hotel para poder adequar a LGPD. Quem não pôde participar ontem, para que possa pegar o gancho do que eu estou falando, o nosso vídeo está disponível lá no meu canal do YouTube, daqui a pouco eu vou jogar aí no chat, para quem quiser ir lá e conferir o que a gente falou ontem, tá? Para vocês poderem acompanhar toda semana. Bom, Henrique, a primeira pergunta para você é a seguinte: eu estou lá no meu hotel, eu já tenho o mapeamento de dados, beleza? Tenho os dados classificados. Agora chegou o momento de organizar o meu hotel. Eu queria que você pudesse falar para o hoteleiro que está nos assistindo, as pessoas que irão nos assistir depois, as pessoas que estão aqui na sala, quais são alguns passos nessa etapa de organização do seu hotel ou de um comércio para que você possa adequar a LGPD? Jorge, depois de feito o mapeamento de processos, que entra na primeira fase do SGPD, depois disso, você vai ter que ver as necessidades de cada parte desse mapeamento. Então, vai ser discutido isso, né, feito também uma conscientização depois de elaborado esse mapeamento e visto o checklist de todas as necessidades. Muitas das vezes
vai passar por várias pessoas, pelo setor de TI, que muitas das vezes um hotel deve ter, para poder fazer as adequações necessárias. O que eu tenho atentado muito é com relação à segurança. Hoje, não adianta só você se adequar e mapear todos os processos se você não tem uma segurança disso. Fazer uma análise de vulnerabilidade, eu acho um dos caminhos mais importantes. E também conscientizar o funcionário de que ele não pode fazer certas coisas mais, ou seja, copiar documentos, saber dos incidentes de segurança, de que os dados vazados vai ter penalidades. Então, eu vejo que isso é um dos primeiros caminhos: mapeamento, a conscientização e uma análise de vulnerabilidade. Dentro dos nossos encontros, das nossas conversas que nós já tivemos sobre LGPD, é comum a nós encontrarmos empresas, hotéis, pousadas, todo o setor hoteleiro. A grande maioria deles a gente encontra tudo desorganizado, né? Por exemplo, o vigia às vezes pode ficar na recepção, a recepcionista às vezes quebra um galho lá na frente do hotel, a arrumadeira ela pode às vezes ficar na recepção. E ontem nós levantamos a ficha, aqui um ponto, de que depois que você faz mapeamento de processos, é muito importante que você traça o fluxograma do seu hotel, da sua empresa, e a matriz RACE, a matriz de responsabilidade. Eu queria que você pudesse falar para o hoteleiro como é que ele poderia estar fazendo essa matriz de RACE, a matriz de responsabilidade, e também o fluxograma do hotel, onde nós precisamos apontar quem faz o quê, quem responde a quem tem direito de ter acesso a tal coisa aí. Eu gostaria que você pudesse explanar um pouquinho para a gente sobre isso. Para mim, na verdade, primeiramente tem que fazer um checklist e ver as funções de cada pessoa. Ou seja, uma empregada não pode ter acesso a uma sala de segurança, mesmo que ela, muitas das vezes, ela vá lá fazer uma limpeza. Entendeu? Então, ela tem que ter um cuidado necessário para isso. Não adianta ela chegar lá, limpar, ela vai ver um documento, ela vai ver alguma coisa, ela já vai ter acesso às coisas. Então, isso, na verdade, é um ponto de atenção muito grande, né? Porque, muitas das vezes, as pessoas que não têm tanto conhecimento, elas têm acesso às informações. Como, por exemplo, pode acontecer uma engenharia social, que pode pegar um papel no lixo lá e saber, um dado de uma senha, um dado de alguma coisa. Então, isso, na verdade, é uma grande preocupação. Uma outra grande preocupação também é quem vai acessar diversas salas. Por quê? Porque tem salas com câmeras, por exemplo, pessoas que entram e saem. Então, isso tem que ser bem documentado. E quando a pessoa ela é contratada, tem que se mencionar que a privacidade ela é importantíssima, ou seja, não adianta ter privacidade sem segurança, entendeu? Você pode privar todo mundo e não ter segurança nenhuma. É a mesma coisa que você ter um monte de câmera e não ter um policial para poder prender, entendeu? Então, isso, na verdade, é o meu raciocínio lógico com isso. E o fluxograma é desenhar mesmo ali nas ferramentas que tem, né? Desenhar e discriminar bem certinho mesmo e detalhar as funções de cada um. É isso que eu penso. É muito importante que nesse momento que a gente está fazendo o fluxograma, a matriz, a gente tenha um ponto centrado que eu costumo chamar nessa fase do depara, né? Da onde eu estou hoje para onde eu quero ir. Como eu trabalhava antes da LGPD e como eu vou trabalhar agora com a LGPD. Nós sabemos que a LGPD ela não veio para poder te atrapalhar e te proibir de trabalhar com os dados pessoais, mas ela veio meio que te educar como você deve trabalhar com esses dados, como é que você deve ter a sua segurança da informação, como você bem disse, a gestão de vulnerabilidade, né? Que nós sabemos que a ponta mais fraca do processo é o fator humano.
por mais que você tenha tudo muito bem documentado, muito bem esclarecido, muito bem treinado, com ótimas ferramentas, mas o treinamento é muito, muito importante em todas as etapas, né? Porque as pessoas acham, às vezes, que você fazer um processo de adequação, você foi lá, é como se fosse instalar um programa e acabou. Não. Isso é PDCA contínuo. É melhoria contínua, você tem que estar sempre fazendo alguma coisa para você poder evoluir os seus processos, né? E levantando novamente a bandeira. Pessoal, não existe adequação de uma única pessoa. Isso não existe. Não existe adequação só da parte de TI ou da parte jurídica. Existe, sim, uma equipe multidisciplinar, onde vários setores, várias especialidades estarão envolvidas para que a gente possa fazer um bom processo de adequação. Caso contrário, está fadado ao fracasso. Então, você, hoteleiro, você de um outro comércio que trate dados pessoais, não existe LGPD de 24 horas, LGPD miojo, LGPD que você aplica, adequa a sua empresa em um mês. Isso não existe. Qualquer pessoa que vier falando nisso, ela está falando coisas para te enganar e ganhar seu dinheiro. Bom, feitas as considerações, Henrique, eu cheguei no meu hotel, você já me falou aí que tem que fazer um estudo detalhado, e suponhamos que eu vou contratar uma pessoa, tá? Eu vou contratar uma pessoa, eu vou fechar uma parceria com um fornecedor. Eu não tenho nada de contrato adequado à LGPD. Até então, nem sabia o que era LGPD, né? Eu vim descobrir nessa semana no bate-papo aqui que vocês estão fazendo sobre LGPD. Como é que eu faço? Como é que eu faço para poder, esses contratos antigos que eu tenho de fornecedores, o que eu tenho que fazer para poder me adequar à LGPD? O que eu tenho que assim, pontuar? Embora, gente, antes do Henrique responder, a parte do contrato, a gente sempre orienta que um advogado possa nos ajudar nessa parte. Nós que somos de TI, a gente faz a parte técnica e, assim, as partes da lei, nós precisamos de um auxílio, de um advogado para poder nos ajudar a rever ou, então, a criar esses contratos, caso o seu hotel não tenha. Então, Henrique, o que eu tenho que observar nesse contrato aí? Bem, primeiramente, esse contrato ele precisa ser bem discriminado, ter também o termo de consentimento, que eu acho que isso é importante, né? Porque aí a pessoa vai dar o consentimento que a empresa vai usar os dados, e, claro, no contrato tem que estar discriminando o porquê está usando esses dados, para que fins? Para fins de marketing, para fins, às vezes, de outras finalidades. Então, esses dias também eu estava numa farmácia, eu fui comprar um remédio lá na Drogazil. Aí perguntei para a moça, vocês estão adequados ao LGPD? Ela falou assim, estamos. Você quer o termo de consentimento, que você está dando seus dados aqui, seu CPF? Falei, não precisa. Mas aí o que acontece? Eu percebi já que ela já estava treinada para isso. Ou seja, é a mesma coisa quando você for contratar um serviço ou um fornecedor. Você tem que ter o termo de consentimento. Muitas das vezes você pode se ter também um legítimo interesse, dependendo disso também. Então, nesse princípio, demonstrar o que vai fazer com um dado pessoal, com os dados do titular. Mas vamos voltar agora para a parte de fornecedor, né? Por exemplo, eu tenho um hotel e eu preciso fazer compra no supermercado. Eu preciso ser abastecido. Mas eu não tenho contrato nenhum. Eu tinha lá a mercearia do seu João na esquina, a qual ele começou a me entregar na amizade, né? Ele ia lá e falava assim, João, preciso de 10 quilos de arroz, 5 quilos de feijão, e ele anotava no caderninho lá, mas só que
eu agora estou me adequando à LGPD e eu preciso fazer um contrato com a mercearia do seu João. Como é que eu tenho que agir? Como é que eu vou redigir esse contrato, visto que antes era tudo de boca e no caderninho lá que o seu João guardava na gaveta dele, no armazém dele? Primeiramente, esse contrato ele tem que ser de maneira bem feita e bem correta, ou seja, tem que ter um auxílio do advogado. E o João, que vende pão, ele tem que se automatizar. Não adianta nada ele só ficar lá no caderninho, ficar escrevendo o que foi feito, não dá nota, não dá nada. Por quê? Porque quem está fazendo a adequação da LGPD tem que ter todos os dados específicos dos fornecedores. E mencionar para os fornecedores que eles, ou seja, a empresa que está fazendo a adequação, só vai negociar com outras empresas se estiver também em adequação à LGPD ou já adequadas na LGPD. Então, ou seja, é o correto mencionar isso, entendeu? Entendi. Ontem nós estávamos falando, né, na live de ontem, qual era a vantagem que você tinha de se adequar à LGPD, né? E eu falei que daqui a um tempo vai ser igual ao Código de Defesa do Consumidor. Daqui nós vamos fazer ainda 4 meses de lei, as pessoas daqui a pouco só vão querer fazer negócios com hotéis que estejam se adequando à LGPD. Então, mas eu não comecei nada. Por exemplo, não vai ter carnaval esse ano, pelo menos não em fevereiro, né? É o que está sendo veiculado. Mas só que os hotéis já tomaram prejuízo de não ter Natal, não ter Ano Novo, as férias estão comprometidas porque o número de Covid está aumentando bastante. Eu estou muito desesperado, estou com receita baixa no meu hotel. E qual é o conselho que você dá para um hoteleiro? Você acha que tem que esperar as sanções vir em agosto? Você acha que ele tem que esperar a vacina começar a ser aplicada na população para que ele possa começar a se adequar à LGPD? Ou ele deve, para ontem, começar alguma coisa sobre a LGPD? Quero que você desse a sua visão aí nessa parte da preparação do hotel. Na minha visão, o hotel ele tem que, pelo menos, demonstrar que ele está se adequando aos poucos. Porque a NPD, pelas notícias que nós estamos tendo aí veiculadas, ela vai verificar se a empresa está se adequando ao LGPD. Não importa a fase que ela está, não importa se está na fase 1, fase 2, fase 3, ou fase 4, ou fase 5. O que importa é que ela está dando o pontapé inicial. É claro que os hotéis estão sofrendo grandes problemas agora, né, com relação ao final do ano, né, que muita gente comprou passagem, viagem, não viajou com relação ao Covid. Ainda estamos no meio de uma pandemia, que isso é uma coisa que realmente tem afetado o comércio, o mercado em geral. Mas eu acredito que fazendo de maneira devagar, fazer bem calmo, acredito que sim, daqui no meio do ano isso vai ter uma melhora, com certeza. A vacina está chegando aí, já está chegando a Coronavac aí, o Brasil está negociando com outras empresas de vacina, né, para poder fornecer para o Brasil. Então, eu vejo que aqui o Brasil logo, logo vai sair dessa crise aí. Acredito que em julho, agosto, já esteja já bem normatizado, os hotéis comecem. Mas, é claro, os hotéis eles vão ter uma deficiência grande de funcionário, porque muitos funcionários foram mandados embora, vai ter que se remodelar. Então, tudo isso tem que ser bem feito e bem de maneira bem assim correta. Se fazer alguma coisa errada nesse sentido aí, né, de se adequar ou de ter deficiência financeira, que muitos hotéis estão, é complicado. Eu vou fazer a pergunta do Marco Martins. Obrigado, Marco, pela sua pergunta, pela sua participação. Nós estivemos mais cedo batendo um papo hoje, numa videozinho, né? E ele fez uma pergunta aqui e eu vou responder a pergunta dele, emendando com a pergunta com o comentário que o Evandro colocou aí no chat.
O Marco está perguntando se já temos algum caso de hotéis ou pousadas em fase de adequação LGPD, nem que seja na fase de conscientização dos seus funcionários. Eu tenho conversado com bastante pessoas, tá? As redes de hotéis que são internacionais, eles já começaram. Alguns aqui no Brasil, eles estão esperando entender melhor a LGPD para poder começar alguma coisa, e tem uma grande parcela que não começou nada, nem de conscientização. Tem hotéis que os colaboradores nunca ouviram falar de LGPD. Então, Marcos, tem sim pessoas que... hotéis que já começaram, pouco devagar, né? Que, conforme a gente conversou mais cedo, eles estão no top 10 dos que foram mais afetados pela pandemia, porque a gente às vezes vê assim hotéis assim com pessoas hospedadas, mas são pessoas que estavam com cadastradas, agendadas, reservadas para abril, maio do ano passado, que eles tiveram que prorrogar, estender a estadia dessas pessoas. Mas aí o que acontece? O hotel, eles fazem o dinheiro girar. Então, as reservas que você faz em abril e maio, o hotel vai fazendo girar, comprando coisas, isso, aquilo, para as reservas. Vai chegando uma reserva, ele vai fazendo isso. Só que, e agora? Que eles já gastaram o dinheiro e estão jogando essas pessoas para frente. Como é que nós, DPOs, ou nós consultores, vamos chegar e vamos falar num momento desse, assim, para um gerente de hotel: meu amigo, temos a LGPD aqui, você precisa se adequar e meu preço de hora é R$500. Nesse momento de crise, de pandemia, nós temos que desenvolver empatia pelas pessoas. As pessoas desempregadas poderiam pagar uma cesta básica de R$500. Se você fizer uma cesta básica de R$500, você não vai vender, porque a pessoa está desempregada. Então, os hotéis, às vezes, eles ainda estão muito fechados, porque eles tiveram um déficit muito grande no caixa deles, e eles não têm dinheiro para poder começar o seu processo de adequação. Então, nós podemos ajudá-los na sua preparação, mas a gente vai ter que, nesse momento, na hora de precificar as suas horas, você tem que olhar a realidade que o hotel está vivendo, a realidade que o hotel está passando. Como você falou, muitos hotéis devem ter desempregado, mandado pessoas embora. Alguns hotéis, aqui perto da minha casa, teve que fechar as portas, porque não suportou. E, assim, não quer dizer que a vacina vai fazer... vamos supor que aqui no Rio de Janeiro fosse vacinar toda a população aqui do Rio de Janeiro. Ainda vai levar um tempo ainda para os hotéis voltar à sua normalidade. Todas as empresas estão passando por isso, mas o setor hoteleiro, o setor de turismo foi um dos mais prejudicados. Então, o que acontece? Nós precisamos ter muita consciência, muita calma na hora de você precificar as suas horas. Inclusive, por que a gente está fazendo bastante lives para o setor hoteleiro? Para poder ajudar, pelo menos, eles ter o conhecimento da lei, para que eles possam, pelo menos, ter uma noção do que é a lei, de como eles podem começar a fazer alguma coisa. Porque está muito difícil para o setor hoteleiro, para todo mundo, né? Mas eles foram muito atacados. Então, muito obrigado, Marcos, pela sua pergunta, tá? E a gente tem que levantar a bandeira da conscientização, igual o Henrique falou. Henrique, tem mais uma pergunta para você aqui que eu vou te fazer, tá? Nós sabemos que é nessa fase da organização a qual é nomeado, a alta direção já comprou a ideia da privacidade de dados, ele quer fazer a adequação, e nesse momento ele vai, o hoteleiro vai, o dono do hotel, ele vai querer nomear o DPO dele. A minha pergunta para você é a seguinte, e depois eu tenho mais uma pergunta. Quem é que pode ser o DPO no hotel?
Bem, primeiramente, o cargo de DPO é um cargo de confiança, é um encarregado de proteção de dados. Para mim, hoje, eu vejo que a empresa tem que terceirizar esse serviço. Não pode ser um gestor de TI, não pode ser uma pessoa dentro da empresa, porque pode haver conflito de interesses. Por quê? Porque quando tiver um incidente de segurança, o próprio dono da empresa vai chegar para o gestor de TI ou de PO e vai falar assim, mas eu tenho aqui um incidente de segurança, mas eu não quero que a empresa seja penalizada, porque senão meu negócio vai quebrar, senão vou perder meus funcionários aqui. Então, muitas das vezes, esse conflito de interesses atrapalha muito. Então, eu prefiro que seja um DPO terceiro, né? No PDPP, a gente aprende que existe na Europa um DPO consultor e um DPO gestor, ou seja, o consultor é aquele que faz todas as fases do SGPD e entrega para a empresa e fala assim, olha, a partir de agora, vocês vão tocar o projeto de adequação, que seria na fase 4 e na fase 5, que é a fase de governança, a fase de auditoria. Então, eu vejo que é muito importante que o DPO seja terceirizado. E essa brecha que foi dada na lei no Brasil, que o DPO ele não precisa ser jurídico, seja TI, isso também é muito importante, mas prefiro que seja um DPO terceiro. Mas aí vem aquela pergunta assim do hoteleiro, que ele é pequeno. A gente vamos voltar um pouquinho atrás. A gente falou da empatia, sobre a situação difícil do país, e eu quero te perguntar, se eu sou uma pousada, eu tenho lá 15 unidades habitacionais, eu só tenho um computador e eu estou com a corda no pescoço. Como é que eu, para poder me adequar à lei, posso indicar um DPO, mas eu não posso contratar um terceiro? Eu não tenho dinheiro para isso, mas eu não quero deixar de me adequar à lei. Como é que esse pousadeiro, esse hotel pequenininho, esse hostel, ele poderia estar fazendo? Bem, é uma pergunta bem difícil, porque é custo, mão de obra, as pessoas elas têm que ter, pelo menos, entender o básico do básico da LGPD, ter uma formação de TI ou, no mínimo, pode ser jurídica, mas eu acredito que um TPO jurídico não vai conseguir entender como é um hostel ou como é um conjunto pequeno de casas, muitas das vezes que o cara não tem a condição financeira. Então, é uma situação bem complicada, que ainda essa pergunta eu não tenho nem resposta. A resposta que o máximo possa dar é vamos ver o que a INPD vai se pronunciar sobre isso. Eu acredito que as pequenas empresas e as médias empresas que não tenham tanta condição de se adequar aí 100%, tem alguma coisa que façam, porque com relação a custo, é assim, vamos supor, uma empresa, uma panificadora pequena, tudo, que custa, que, por exemplo, o ponto custe 10 mil, 20 ou 30 mil reais, vamos dar um exemplo, seja pequena de tudo. Ele não vai ter condição de pagar um projeto de adequação de 100 mil. Então, a gente vai ter que ver com carinho isso, e é uma resposta muito difícil que eu não tenho... como eu posso dizer assim, resposta para isso no momento. Mas eu te fiz a pergunta difícil mesmo para poder fazer a gente refletir. Aqui é um momento também para a gente usar a nossa reflexão, porque assim, na LGPD, a gente se utilizar a GDPR como referência, a gente vai falar assim, pô, não posso ter, o dono do hotel, da pousada, não pode ser o DPO, porque vai ter conflito de interesse. Na LGPD, a gente não tem esse artifício, vamos dizer assim, explícito na lei. Pode ser que possa vir a ter, quando a NPD vier a estar em alta, né, trabalhando a todo vapor. Mas o que eu indico para que
o hotel, a pousada possa ter um DPO, é o dono ou alguém de confiança dele que possa ser o dono, pelo menos nesse momento de dificuldade financeira. Porque se eu quero ficar certinho com a lei e eu não tenho como pagar, e a lei não fala assim, ó, você não pode ser o DPO, porque vai ter conflito de interesse, a nossa LGPD não fala isso, eu aconselho que o hoteleiro seja o DPO. Mas, assim, ele não vai ser o DPO de qualquer maneira, né? Não vou pegar um cara cru que nunca ouviu falar de LGPD, ele não sabe nada de nada. Aí, o que ele pode fazer? Ele pode, sim, pedir uma consultoria de alguém, ou então ele contratar alguém, algum DPO terceirizado, para que ele possa iniciar o trabalho, que ele possa pegar um pouco da prática daquilo e depois ele assumir, porque ele não tem como colocar esse valor gasto a mais na receita dele, na despesa dele, sendo que ele não está captando dinheiro. Mas o cara quer seguir a lei direitinho, ter um DPO. Eu sei que é uma pergunta difícil, tá? É uma pergunta bem difícil, mas, assim, a nossa intenção, além da conscientização, é a gente chamar uma reflexão, porque, assim, é fácil como um hotel grande, de uma rede internacional, igual eu falei para vocês, que eu conheço alguns, que os caras estão voando. Eles já estão com a LGPD adequada, 100%? Ninguém está. Ninguém chegou aos 100% ainda, mas eles já estão bem avançados no processo deles. Mas, assim, eles têm o dinheiro para investir, porque tem empresas fortes por trás deles, mas aquele pousadeiro, coitado, que tem 10 UH, ele não tem como fazer isso. E mesmo quando ele voltar a faturar, ele poderia pagar R$3.000, assim, um valor que eu estou falando aqui, por um DPO. Ele poderia pagar 30 mil, 10 mil, 20 mil, 50 mil reais no projeto de adequação. Nós vamos ter que trabalhar, igual a gente está falando, com muita cautela, principalmente com as pequenas e médias empresas, pequenos de hotel, hostel, pousada, porque eles precisam se adequar à lei, mas eles não têm dinheiro para isso. Aí eu pergunto para você, Henrique, você, como um cidadão brasileiro titular de dados, você, como um profissional de privacidade de dados, você hoje está pensando em ajudar todos na empresa com a conscientização, na sua empresa, no Brasil, ou você é igual a muitos aí que estão vendendo cursos de LGPD em 10 dias, adequação em 1 hora, em 3 meses? Porque se a gente parar para pensar, esses caras estão pensando no dinheiro. E a desinformação das pessoas é que está levando muitas pessoas a comprar essa mágica que não existe. Então, como é que você vê essa situação? Você, qual tipo de profissional, vamos dizer assim? Bem, eu vejo, assim, duas situações nessa pergunta. Uma delas são aquelas pessoas que vão se aproveitar da lei e vai usar a LGPD para avisar, aquela empresa lá teve um incidente de segurança, aquela empresa lá não se adequou. Então, isso vai ter uma briga de mercado aí gigantesca. E também esse ponto de LGPD em 1 hora, em 3 horas, em 12 horas, ou o cara só vai fazer um curso e vai saber tudo, isso daí, para mim, não existe. Eu, por exemplo, tenho estudado todos os dias, e como você sabe, foram 9 meses de curso que investimos quase 10 mil reais para a gente poder ter uma noção do que é LGPD. E ainda todo profissional que está nessa área, seja ele formado, um lead implementer, seja um profissional de segurança, seja de governança, todos estão aprendendo, todos estão no mesmo, como eu posso dizer assim, no mesmo saco. Sim, né? Sim. Então, eu vejo isso. E o segundo ponto é que tem algumas empresas que já estão bem adiantadas, bem se adequando,
e que já estamos vendo já algumas movimentações no mercado das grandes, e os pequenos estão esperando acontecer a multa ou acontecer alguma coisa para eles poderem se adequar. E a conscientização, e eu menciono isso, é uma bandeira minha, é o ponto mais importante da LGPD. Você conscientizar as pessoas que existe a questão do incidente, existe a questão da engenharia social, que é muito utilizado. Que hoje você vai jogar, por exemplo, eu vou no shopping hoje, como, e tem a nota que eu comprei lá o almoço, a refeição, e jogo no lixo. Entendeu? Então, eu já estou jogando lixo os dados. Então, tem que ter essa noção de que o dado ele tem um começo, meio e fim. E muitas das vezes a gente dá um fim do dado como se não deveria dar, não é? O Alan da Somax, parceirão nosso aí, tá? Chegamos para somar, é o slogan da Somax, estou fazendo aqui uma merchan rapidinho, mas a gente fala uma palavra que assim, é muito interessante, é maturidade. Enquanto as pessoas não tiverem maturidade da LGPD, enquanto as pessoas não tiverem maturidade de segurança da informação, porque nós não temos cultura de segurança da informação. Se você sair aí em Jundiaí, onde você está, eu aqui, eu estou no centro da cidade do Rio de Janeiro, e a gente vai encontrar empresas aqui que eles têm um antivírus e um firewall lá e acham que tem segurança da informação. São pessoas que chegam aqui na cidade na sexta-feira à noite, que ficam nos barzinhos aqui, bebendo, conversando de coisa da empresa. Assim, são coisas normais que as pessoas acham normais. Então, o que a gente tem que trazer é a bandeira, que eu acredito que, com certeza, você e muita gente que está aí assistindo a gente, que vão assistir ainda, nós estamos num momento de evangelização. A gente não pode vender aquilo que a gente não conhece. As pessoas não conhecem para poder comprar. Eu comentei ontem e vou comentar de novo, porque eu acho importante. Eu vejo muitas pessoas, às vezes, me chamam no privado, no LinkedIn, para poder se queixar que gastaram um dinheiro muito forte. A gente sabe quanto é para poder você se certificar e não estão conseguindo nada. Mas, assim, o brasileiro ainda não sabe o que é LGPD. Assim que nós tivermos maturidade, assim que as empresas tiverem maturidade, que os cidadãos brasileiros tiverem maturidade, conhecimento da lei, os serviços vão aparecer, as consultorias vão aparecer. Hoje as pessoas ainda não sabem. E, assim, é importantíssimo que nós, novamente falando, tenhamos pessoas qualificadas dentro de uma equipe multidisciplinar para nos ajudar no processo de adequação. Nós precisamos de pessoas que vistam a camisa da LGPD para poder nos ajudar nesse processo de adequação, porque é uma caminhada, é serviço de formiguinha, tá? A gente está fazendo evento essa semana toda, nós vamos fazer outros eventos, outras pessoas vão fazer eventos, e assim, vai começar a dar fruto daqui a uns 2, 3 meses. Ainda é uma coisa muito nova, porque a pandemia, ela tirou meio que o foco da LGPD, porque hoje todo mundo só fala em se proteger, nas medidas restritivas, no que você pode, que você não pode fazer. Então, as empresas, aquelas que não têm muito capital, primeiro que elas estavam fechadas, né? Muitos hotéis tiveram que fechar. Você imagina o tamanho do prejuízo que esses caras não acumularam no período do tempo. Mesmo que os fornecedores, devido ao que está acontecendo, possam postergar o pagamento das notas, mas a gente sabe que eles vão ter que ser pagos. Até porque os fornecedores precisam receber. Os fornecedores também têm problemas. Então, assim, é uma situação um pouco desagradável para o ramo hoteleiro, porque eles querem avançar, mas eles ainda não têm como avançar. Então, a nossa função nessas lives aqui é a gente levantar mesmo conscientização. Se ele não pode fazer alguma coisa, ele tem que começar no mínimo. Eu vou dar um exemplo aqui rapidinho, só fazer uma analogia.
Em 2019, eu corri uma maratona, a maratona aqui do Rio de Janeiro, 42 quilômetros. Então, me preparei bastante para essa maratona. Então, eu estava correndo bem para caramba. E aí chegou a pandemia. Quando chegou a pandemia, tudo que é novo te assusta. A LGPD está assustando um pouco as pessoas, os empresários. Tudo que é novo te assusta. Então, o que acontece? Eu fiquei dentro de casa. Eu não fazia exercício, eu não saía aqui. Só que aí a gente começou depois a entender que se eu fosse correr de máscara, eu poderia fazer a minha atividade física. O hotel, ele está começando a entender que se ele botar os colaboradores dele, depois com a autorização da prefeitura, do governo dele, botar máscara, botar álcool em gel com medida, diminuir a quantidade de pessoas que ele pode receber, os hotéis começaram a voltar um pouquinho a funcionar. E ontem eu saí para correr, eu até fazia essa comparação ontem, mas eu acabei esquecendo. Eu saí para correr e eu não aguentei correr 5 quilômetros. Pô, o cara correu 42 em 2019 e não conseguiu correr 5 quilômetros. Mas o que eu quero falar com isso tudo? Não é para contar da minha vida. É que mesmo sendo pouco, eu corri 5 quilômetros. Então, a LGPD, se você não tem um orçamento para poder você fazer um projeto grande, faça o pouco que você puder. Só não deixe de fazer. A atividade física faz bem para você, faz bem para mim, faz bem para todo mundo. Então, a gente precisa fazer atividade física. A LGPD vai fazer bem para as empresas. É vantagem competitiva. É você mostrar sempre para os seus clientes, seus hóspedes, ó, eu estou começando o meu processo de adequação. Então, o que eles têm que fazer? Vamos começar. A gente já está preparando o hotel, mas eu ainda não tenho dinheiro. Gente, eu costumo falar muito nos encontros que eu faço. Começa pelo site. Pega o seu site, dá uma olhadinha no site, vê o que você pode adequar a LGPD no seu site, que é um custo mais barato. É menos custo você começar pelo site. O site é a identidade visual, é a sua porta de entrada do seu hotel. Aí eu não consigo fazer muita coisa, dá uma olhadinha no site. Porque quando a pessoa chegar lá e ele vê assim, caraca, já está aqui falando de consentimento, mesmo que a pessoa não saiba, você já está colocando, você está mostrando assim para o seu hóspede, ó, eu já estou começando a fazer alguma coisa. Se tiver um vazamento de dados e você for lá receber uma auditoria, uma fiscalização, quando os caras chegarem lá, você já começou a fazer alguma coisa, você pode ser autuado, às vezes você pode só tomar uma advertência. Mas se você não tiver feito nada, não tiver fazendo nada, aí o impacto vai ser maior. Então, precisamos começar a fazer alguma coisa. Precisamos dar o pontapé inicial. Nem que saiba andar, igual a criança pequena, que antes de começar a andar vai se escorando pelas coisas. É assim que a gente tem que fazer. Então, você se une a pessoas que possam te ajudar e dá os primeiros passos. Não adianta você ficar esperando chegar abril, maio, junho, julho, agosto, para depois querer arrancar os cabelos e não saber para onde começar e querer fazer as coisas de qualquer maneira. Então, Henrique, dentro desse cenário que eu te falei, assim, eu queria que você falasse alguma coisa para o hoteleiro. Assim, agora que eu já tenho um mapeamento, já tenho a organização, por onde que eu vou, na sua visão, uma empresa, um hotel deve começar a se adequar? Bem, tem dois tipos de hotéis. Os hotéis maiores, com poder aquisitivo maiores, internacionais, né, que vai para a fase de eleger o comitê do hotel, ou seja, que é os diretores que vão ser responsáveis por isso, que é o comitê multidisciplinar, né, que vai ter a conscientização, né, depois de fechado tudo, e fazendo por partes, né? Os grandes, como eu mencionei, novamente vou mencionar, análise de vulnerabilidade, ver as portas que estão abertas. Por exemplo, a porta 443, a porta que é 8080, que é de e-mail,
Então, todas as portas, elas têm que estar bem protegidas, entendeu? Ter um servidor, né? Lá no Linux tem o iptables, né? Que aí você faz lá o fechamento das portas. Você fala assim, ó, essa porta eu quero que se comunique, essa não, essa vai estar sendo monitorada. Com certeza ter um firewall, né? Posso dar alguns exemplos aí, Fortinet, SonicWall, entendeu? Né? Me nasce bem disso usar as normas ISO, que é muito importante, as normas ISO 27001, 27002, as 27701, que são as continuações, ou seja, essas 3 ISOs, elas são, como eu posso dizer, elas são uma pista, ou seja, ela tem o início, o meio e o fim dessas ISO, entendeu? Que a 27.000 está sobre privacidade, né? E as outras também são as continuações. Então, isso é muito importante. A parte de governança também é importante também, que era a fase 4, a fase 5, auditoria também disso tudo. Então, o grupo de privacidade, ou seja, o comitê que foi formado, ele precisa estar bem alinhado e saber das condições que o hotel vai estar se adequando. É claro, é uma melhoria contínua. Não adianta nada, a gente ir lá, criar um projeto LGPD lindo, maravilhoso, daqui 2, 3 meses vai chegar, mas aqui teve problema, teve isso, tal, não. É uma auditoria. E aí, quem vai fazer essa auditoria, claro, é a empresa, e o DPO vai estar sendo o canal aí, e vai estar dando as diretrizes para a empresa, né, que é o encarregado de proteção de dados. E aqui o Léo, lá de Manaus, né, um grande amigo nosso, ele está falando aqui que os profissionais de TI têm de buscar o conhecimento da LGPD, né, por muitos estão fugindo da responsabilidade. É verdade. Hoje eu estava conversando com o amigo Marcos, que está aí na sala, né, ele pode confirmar isso. Embora eu esteja voltado para a parte de gestão de segurança, mas a gente sempre precisa do técnico. A gente precisa da parte técnica da TI para que ele possa nos ajudar no processo de adequação. Quando a gente fala de equipe multidisciplinar, a gente não está descartando de maneira nenhuma a parte técnica, porque quem vai fazer as configurações, quem vai fazer os acessos, quem que vai reestruturar toda a infra, a parte de segurança, é a parte técnica que está fazendo. O DPO vai te orientar, mas quem vai colocar a mão na massa é o cara da parte técnica. Então, assim, a parte técnica, vocês estão convidados assim, a entender da LGPD, porque isso vai ser também uma fonte de renda para vocês. Porque, gente, eu estava falando com o Marcos, se nós pegássemos uma rua da nossa cidade para poder fazer a adequação de LGPD, uma rua, a gente não daria conta. Agora, você imagina quantas empresas tem em uma rua, num centro de uma cidade, pode ser uma cidade menor, mas que tem empresa. Então, assim, nós teremos muitas oportunidades e é a hora dos técnicos também aparecerem. Nós temos oportunidades para gestão, para técnico, para DPO, para consultor, tem oportunidade para todo mundo. Só que, assim, tem que querer fazer. Porque, isso aqui é LGPD, tem o DPO vai chegar e vai fazer. Não, é todo mundo junto. Então, o Henrique é um cara muito técnico, é um cara que tem aí os serviços dele. Como é que você está vendo aí, Henrique, nos seus clientes que você atendeu, igual você atendeu ontem, hoje que a gente estava conversando, como é que eles estão em relação à LGPD? Como é que um hotel que não tenha uma parte técnica, ele apenas contrata alguém quando dá um problema no computador, como é que ele pode estar também se adequando a esse cenário? Bem, temos aí essa situação que vai ser uma situação muito comum, né? Muitos hotéis e muitos comércios e negócios, eles não têm uma equipe de TI, tem um terceiro de TI. Só que esse terceiro de TI, ele vai ser obrigado a entender LGPD e ele vai ter que ter a conscientização, mostrar para o cliente, para o hotel, para a pousada, né, que
ele tem que se adequar. E que a empresa terceira de TI já está adequada. Então, ou seja, vai criar-se uma pressão também para que ele também se adeque. Então, eu vejo que vai ser assim um efeito cascata. Daqui até setembro, nós vamos ver aí várias notícias aí, olha, a empresa XYZ pequena lá, que arruma computador, que dá manutenção em software, que dá suporte de redes, já está se adequando ao LGPD. E aí, ela só vai fazer negócios com quem está realmente se adequando à LGPD. Então, nós temos que deixar bem frisado isso, que empresa X está se adequando ao LGPD, e empresa Y, que quer fazer negócio com a empresa X, tem que se adequar também ao LGPD. Não dá para você fugir mais. As pessoas hoje, eu vejo muito TI, outros setores, RH, jurídico, converso com vários advogados, com amigos, com pessoas. As pessoas ainda estão boiando a LGPD. E a LGPD ela veio para ficar, veio para promover o profissional de TI. O profissional de TI é muito bom a LGPD, porque ele vai se capacitar, a empresa que ele vai estar trabalhando vai ter que valorizar o profissional de TI, porque senão vai perder para outra. E eu tenho visto muito isso. Eu tenho falado com amigos, tal empresa está lá, está se adequando ao LGPD, aqui não deu, vai em outro. Então, estou vendo muito isso. Porque o mercado vai ser assim. Está havendo uma falta muito grande de profissionais. Tenho me preocupado muito com isso, porque não só profissionais de segurança da informação, mas de governança, de gestão de risco, gestão de mudanças, gente que entende de Agile, de ITIL. A gente não acha, é difícil. Um programador, estava conversando esses dias com o dono de uma empresa e falou assim, Rick, a coisa mais difícil é achar um programador hoje, um cara que entende de Delphi, porque o Delphi, ele usa para configurar o Android e para quem usa também para configurar aplicativos da Apple. E ele fala que não acha nenhum profissional que entende de Java. Eu falei, mas como assim? Uma empresa grande dessa, que hoje um profissional de Java, hoje muito inteligente, ganha 22 mil reais. Estava falando com ele no sábado, ele falou isso para mim, mas foi assim, o que está acontecendo? Eu acho que agora essa mudança da LGPD vai favorecer vários profissionais, sejam eles do setor público, sejam eles do setor privado, seja um consultor, um gestor, seja quem for. É esse meu pensamento sobre isso. O amigo Marcos, sempre participando aqui com a gente, né? Ele falou, e eu assino embaixo, a LGPD veio para promover uma mudança grande de cultura de segurança da informação e atendimento aos requisitos legais das empresas. Conforme eu já tinha falado, né, nós brasileiros não temos uma cultura de segurança da informação. Então, assim, ela veio não para te proibir de trabalhar com os dados pessoais, mas ela veio para fazer uma mudança radical. E lembra que eu falei para vocês ainda há pouco que todo mundo se espanta com o novo? Nós estamos passando por essa fase na LGPD, mas daqui a pouco as pessoas vão começar a ver que você vai ter muitas vantagens. Olha aí, o Henrique acabou de falar o mar de oportunidades que vão ser abertos. Então, os hotéis, eles têm que, mesmo ainda estando com dificuldade, mas eles têm que começar a dar uma olhada para o assunto da LGPD. Comece devagar, comece me chamando o Henrique, siga a gente lá nas redes sociais, pelo menos para tirar dúvida. Eu queria conhecer a LGPD, eu queria que você me ajudasse a falar com meus funcionários sobre o que é LGPD, para que você comece o movimento. Comece devagarinho. Se você não consegue caminhar 50 passos, mas ter pelo menos um a cada dia. Não fique parado, porque uma hora vai começar a pesar para você não estar adequado à LGPD. Nós falamos ontem da vantagem competitiva. Você, hoteleiro, que depende dos seus hóspedes, eles ainda estão se hospedando com você hoje porque eles ainda não entendem de LGPD. Mas daqui uns 6 meses, 1 ano, espera aí, se o hotel não está adequado à LGPD, eu não vou. Nós estamos vendo aí, depois que a LGPD entrou em vigor, quantos ataques aí de vazamento de dados nós ficamos sabendo recentemente, quase todo dia. E a tendência agora, com a lei, com mais pessoas conectadas, os vazamentos serem maiores. Você pode sofrer um vazamento de dado dentro do seu hotel de um hóspede utilizando a sua rede.
Como é que você vai controlar isso? O seu hotel está preparado para isso? Porque a gente chega num hotel, é sempre senha padrão, né? É uma senha que todo mundo usa, e se é um hotel que fica numa rua principal, as pessoas podem se hospedar lá e passar essa senha para outro, e daqui a pouco alguém encostar lá no seu hotel e acessar a sua rede. Quais são as políticas de segurança que estão envolvidas nisso? Como o hotel está preparado? Como a gente falou, né? E o Henrique também mencionou, às vezes os hotéis eles contratam uma equipe terceirizada para fazer a manutenção dos seus computadores quando dá um problema, mas quem é esse técnico que está levando o seu computador, às vezes, para a loja dele e que está cheio de dado pessoal, de informação dos seus clientes lá? Como é que você pode garantir a segurança da informação, a integridade dos dados, a privacidade desses dados, se eles estão saindo lá e você não tem controle nenhum? Às vezes, você, gerente, não conhece nem quem faz a manutenção, mas é o amigo de um funcionário de lá que indicou e você deixou levar o computador. Voltando aí ao que o Marcos falou, é promover uma grande mudança de cultura de segurança da informação. Coisas que antes a gente achava que podia fazer, que não tem problema, que era normal, depois que a gente começa a ter um entendimento, a gente começa a ver que a gente está trabalhando, agindo de maneira errada. Mas não age de maneira errada porque quer agir. Age de maneira errada porque não foi instruído a agir diferente. E é essa a nossa bandeira que a gente tem levantado em todos os eventos que a gente tem feito. Então, nós já vamos nos encaminhando para o final do nosso encontro, tá? Eu gostaria de agradecer imensamente ao Henrique. Como eu falei com a Carol ontem, vou falar com você, espero que esse seja o primeiro de muitos encontros nossos. Ainda tem muita coisa boa para vir aí pela frente, tá? Agradeço imensamente você. Convido a todos, já que estão aqui nos ouvindo, a participar conosco amanhã, que amanhã a gente vai falar só sobre segurança da informação no hotel. É um assunto bem legal que a gente vai estar tratando amanhã. E, Henrique, muito obrigado, tá? E pode fazer suas considerações, por gentileza. Minhas considerações finais, que eu bato na tecla desde o começo, é a conscientização. E, se não der para fazer um projeto inteiro de adequação, faça o mínimo, que é para aqueles pequenos, aqueles que não têm realmente condições, e que cada vez mais a LGPD está se tomando lugar. Vai mudar a cultura de segurança, isso com certeza da informação vai estar mudando nas empresas, não só nas empresas, mas para os titulares dos dados, seja para quem for. A outra coisa também, sempre ter cuidado na hora de entrar em redes Wi-Fi que não conhece, ter cuidado, às vezes, em aeroporto, em trafegar dados pessoais. Muitas das vezes, a gente pode até mencionar, que a gente não mencionou, às vezes, essas ligações telefônicas que você menciona, seu CPF, seus dados. Então, eu vejo que a LGPD ela veio para mudar a cultura e reprogramar, né, o cérebro, o jeito de as pessoas lidar com a informação. Do brasileiro, né? Claro que também nos outros países tem também as suas leis, mas eu acredito que o brasileiro ele tem que estar aberto a mudanças. E eu vejo que esse momento é um momento importante. E quero agradecer desde já, Jorge, que esse bate-papo aí, que tenha vários, e que Deus abençoe cada vez mais nós aí. Com certeza. Antes de eu terminar, pessoal, eu queria ler aqui a pergunta do Marco, mais uma vez participando aqui conosco, que não podia não responder. Jorge, a tal ficha de hóspedes poderia sofrer uma mudança de coleta de dados para se ajustar na privacidade de dados baseada na LGPD? A NPD poderia influenciar essa mudança junto ao Ministério do Turismo? Esperamos que sim, Marcos. Porque, assim, muitas informações que são coletadas ali, hoje, com a visão da LGPD, a gente já vê que é desnecessário. A gente vê que hoje são muitas informações ali que não tem aquela finalidade, não precisa daquela finalidade ali para poder você fazer a sua hospedagem, querer saber sua profissão,
querer saber algumas perguntas, renda que você tem. Então, assim, se o ANPD pudesse mudar esse requisito dessas perguntas na ficha, seria ótimo. E também transformá-las de maneira já digital. Porque mesmo assim, você tendo a ficha em papel que depois você lança no sistema, mas você ainda tem que guardar aquela ficha. E olha aí, como é quem guarda, quem tem acesso a essas informações, aonde é guardada essas informações, tudo isso é segurança da informação, tudo isso é LGPD, porque a LGPD ela veio para tratar dos dados, inclusive digitais. Então, essas fichas, lembra do caderninho do seu João lá da mercearia que eu falei? É LGPD. Então, pessoal, eu estou colocando aqui no chat para vocês, tem um link aí de um treinamento que eu vou estar ministrando lá no portal do treinamento no dia 18, que é um guia de sobrevivência para gestores de hotelaria. Convido vocês do ramo hoteleiro a vir participar comigo lá no portal do treinamento, para poder a gente tirar os nossos hotéis do respirador, de lá das máquinas lá que está respirando com dificuldade, para que a gente possa ajudar nesse processo de adequação à LGPD. Então, dia 18, está aí o link para vocês, compartilhe esse link com quem vocês souberem que é da área hoteleira, da área de turismo. Vai ser um bate-papo bem legal que nós vamos fazer lá no portal do treinamento às 20 horas na próxima segunda-feira. Pessoal, gostaria de agradecer imensamente a presença de vocês. Vou pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, curtir, compartilhar essa live aí, se vocês acharam que foi relevante o que foi dito. Nós estamos aqui com o intuito só de ajudar. Aqui ninguém quer se promover a nada, nós não estamos vendendo nada, mas nós estamos aqui levantando a bandeira de conscientização da LGPD. Muito obrigado a todos que nos assistiram aqui ao vivo, a todos que vão nos assistir. Henrique, muito obrigado, tá? Tamo junto, até a próxima. Pessoal, uma boa tarde para vocês, tá? E fiquem com Deus. Valeu. Obrigado, Jorge. Valeu.